nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Que a paz e a alegria de Jesus estejam com todos vocês. Estamos hoje gravando e dando a vocês o 29º vídeo da formação permanente. Nosso patrimônio espiritual, hoje tratando da nossa espiritualidade e a sua fundamentação bíblica. Como sempre fazemos, o primeiro ponto da nossa reflexão é sempre tirado de algum ponto da liturgia da Santa Missa. E a antífona da entrada deste dia que eu estou gravando, dia 12 de maio de 2016, a antífona da entrada é um convite que o autor sagrado nos faz para nos aproximarmos confiantes do trono da graça, a fim de conseguirmos misericórdia e encontrarmos auxílio no tempo oportuno. É interessante que, quando o Espírito Santo nos batiza nele, nos mergulha nele, as nossas percepções religiosas mudam totalmente. Talvez os que são mais novos não tenham pego uma fase da catequese da nossa igreja, como eu, há tantos anos atrás, quando criança, pegamos, uma fase em que Deus não nos era apresentado como um Deus Emanuel, um Deus conosco, um Deus próximo de nós. Mas mesmo assim, esta catequese nos deu uma base muito sólida, em função dos catecismos nos quais nós éramos formados desde pequenos. Mas com o Concílio Vaticano II e o despertar para a Palavra de Deus, e a reforma litúrgica também trazer para nós uma riqueza muito grande de textos bíblicos, com isso nós fomos percebendo, fomos aprendendo a entrar na órbita de um Deus que se revela para nós como um Deus acessível, um Deus que quer estar próximo de nós e nos quer também, não próximos dele, mas nele. Então, este versículo tirado da carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 16, nos convida a nos aproximarmos confiantes do trono da graça, isto é, de Jesus, nosso Salvador. Uma coisa interessante aqui, comparando, a nossa mentalidade antes do concílio, antes até do batismo no Espírito Santo, nos fazia sentir-nos distantes de Deus por causa de alguma situação de pecado no qual nós nos encontrávamos. Mas com a nossa caminhada, com a experiência do Espírito Santo e com a revelação progressiva que Deus vai fazendo de si mesmo para cada um, com a intimidade com que nós temos nas mãos e podemos
comer a palavra de Deus, quando nós nos sentimos um lixo por causa do pecado, o convite de Deus é consolador. Não se afastem de mim, porque vocês são pecadores. Pelo contrário, é porque são pecadores que vocês precisam se aproximar de mim. Este convite é maravilhoso. Essa exortação que o autor da carta aos Hebreus nos faz. Aproximemo-nos do trono da graça de Deus. E nós podemos considerar o trono da graça não só como aquele descrito no Apocalipse, na liturgia do céu, na liturgia celeste. Mas nós podemos dizer que a própria Bíblia é um trono da graça de Deus. Podemos dizer que Jesus sacramentado sobre o nosso altar, o altar se torna, assim, um trono da graça, pela presença de Jesus. Mas o nosso coração, mesmo quando somos pecadores, o nosso coração é o trono da graça de Deus. Ainda que a gente muitas vezes concorra com aquele que está sentado no trono e queiramos muitas vezes repartir o lugar com ele. Tudo errado. Mas Deus mesmo assim nos diz: aproximem-se de mim. É inadmissível que uma pessoa que busca uma vida consagrada, uma vida, portanto, de busca de santidade, tenha sentimentos contrários ao que esse versículo tão simples nos convida a ser e a fazer. Por que aproximar-nos do trono da graça de Deus? Para conseguirmos misericórdia. Ao invés de fugirmos de Deus, como fizeram Adão e Eva, agora, com a vinda de Jesus, a solução não é fugir. Pelo contrário, a solução é ir ao encontro da misericórdia de Deus. Para alcançarmos misericórdia e também, com isso, a ajuda espiritual para vencermos a força do mal que age em nós, para conseguirmos auxílio no momento oportuno. Na hora em que a batalha está quente, o Senhor está ali, oportunamente, para nos ajudar. Isto é de grande consolo para o nosso coração. Então, nesse sentido, vamos rezar, vamos orar com a oração do dia em que eu gravei este vídeo. Nós vos pedimos, ó Deus, que o vosso Espírito nos transforme com a força dos seus dons, dando-nos um coração capaz de vos agradar e de aceitar a vossa vontade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O que é que nós acabamos de pedir ao nosso Pai do céu? Que o Espírito Santo nos transforme naquilo que nós precisamos transformar. Há muita coisa na nossa vida, comportamentos, maneira de pensar, de julgar, de ver os acontecimentos, as situações, atitudes de relacionamento com as pessoas e coisas bem interiores também, pessoais, que não estão de acordo, não estão conforme a vontade de Deus. Não agradam muito a Deus.
E quem nos torna conformados com a vontade de Deus é o Espírito Santo. Por isso nós precisamos dar um espaço muito grande. Precisamos, na nossa vontade, um espaço muito grande na nossa vontade. Querer suplicar e nos entregar, deixar-nos conduzir pelo Espírito de Deus. Nós, então, já falamos de que maneira o Espírito Santo pode fazer em nós a obra da transformação. Quando nós oferecemos um coração capaz de agradá-lo e de fazer a sua vontade. Nós estamos disponibilizando esses vídeos de formação para aqueles que são candidatos ou já estão na formação permanente, candidatos ao discernimento, à formação inicial, né? Ou já estão na formação permanente. E os que assim querem ser, aliados fraternos de Deus, na comunidade católica Nova Aliança, já tem um caminho que Deus traçou para nós ao longo desses 32 anos que nós existimos. Aos poucos, Deus foi nos conduzindo daqui e dali, como fez com o povo que vagueou 40 anos no deserto. E por onde Deus levava aquele povo, ali Deus ia dando seus ensinamentos, mostrando, revelando a sua vontade. Para nós, a mesma coisa. Para nós, então, fraternos aliados de Deus, ou aliados fraternos de Deus, existe este caminho bem traçado, no qual nós podemos caminhar e saber que estamos caminhando de um modo agradável a Deus, porque fazemos a sua vontade. Como é que nós podemos ter a certeza de que a nova aliança é um caminho capaz de, sendo percorrido, formar santos? Agora eu vou me dar o direito de ler para vocês um documento da Igreja que nos confirma em tudo o que nós somos e fazemos. Eu dizia para vocês que nós temos já um caminho bem traçado. Se percorrermos com fidelidade este caminho, com certeza, o Espírito Santo estará nos transformando em pessoas santificadas. É para nós um motivo de muita alegria e muita certeza da presença de Deus conosco. E experimentamos isso a partir do dia 22 de fevereiro de 2008, quando foi assinado o decreto número 01G/2008. O decreto assinado pelo nosso arcebispo metropolitano Dom Valmor. Nesse decreto, Dom Valmor dá a nossa aprovação canônica da nossa comunidade, de acordo com 3 cânones do direito canônico:
o cânon 300, 301 e 302, no parágrafo 1º, número 3, e no parágrafo 2º. Por esse decreto, a Igreja Diocesana nos reconhece como uma associação pública de fiéis. Uma graça imensa. E eu estou, assim, muito agradecida a Deus pela oportunidade destes vídeos em que eu vou também, ao lado da formação propriamente dita, podendo mostrar para vocês coisas que fazem parte da vida da nossa comunidade. É interessante a data da aprovação, da nossa aprovação canônica diocesana, 22 de fevereiro de 2008. 22 de fevereiro, a Igreja celebra a Cátedra de São Pedro. Pelo vínculo que nós temos com a Igreja, não só porque somos uma comunidade de cristãos católicos, batizados, portanto, na Igreja Católica, não só por isso, mas por força do nosso carisma, por força da nossa espiritualidade e por força da nossa missão, sobretudo por força do carisma, nós temos uma comunhão profunda com o coração da Igreja. E, de fato, pelo cânon 313, citado neste documento que está nos nossos arquivos, a Igreja nos confere ao nosso estatuto personalidade jurídica pública na Igreja. Olha que bonito. A Igreja nos confere ao nosso estatuto uma personalidade jurídica pública na Igreja. Mas esse documento também confirma a função de superiora geral a mim. E me faz uma recomendação. Eu devo me esmerar no zelo para que a nossa associação caminhe sempre em sintonia com a Igreja. Esta é a função mais preciosa que eu tenho com relação à comunidade católica Nova Aliança. A superiora geral tem que se esmerar no zelo para que a nossa comunidade se mantenha fiel, em sintonia com a Igreja. Depois, esse mesmo documento do Dom Valmor, que nos aprova, confirma como nosso moderador um padre, um sacerdote e religioso, que é o Frei Luiz Antônio Pinheiro, da Ordem de Santo Agostinho. O Frei Luiz é uma pessoa maravilhosa, simples, sábia, prudente, amiga e fraterna. Eu me encontro muito raramente com o Frei Luiz. Me comunico muito raramente com o Frei Luiz. Mas as poucas vezes em que nos encontramos, eu sempre saio daquela conversinha rápida, com o coração muito feliz, muito alegre, pela segurança que ele me dá.
Eu gosto muito do Frei Luiz. Que Deus abençoe muito o seu sacerdócio, a sua vida religiosa, a sua missão de professor de teologia, de história da igreja, de patrologia, patrística, né? Que Deus conserve o Frei Luiz sempre conosco, até quando Deus quiser. Mas o mesmo documento tem uma palavra também para vocês, também para os membros da comunidade católica Nova Aliança. E que interessante, as pessoas, né, o Tribunal Eclesiástico que lidou com o nosso processo de aprovação, diz que essas pessoas especializadas, para nos aprovar, consideraram que notaram e consideraram os propósitos de santificação dos membros da nossa comunidade. Os propósitos de dedicação ao trabalho de evangelização e profunda sintonia com a Santa Igreja, de acordo com os cânones 298 e 714 do Código de Direito Canônico. Eu quero ressaltar aqui essas 3 coisas que chamaram a atenção dos membros do Tribunal Eclesiástico e do próprio arcebispo, acho, né? 3 coisas que chamaram a atenção deles para nos aprovar. Primeiro, sentiram que pela seriedade do nosso caminho, sentiram que os membros mais à frente da condução da nossa comunidade são pessoas realmente comprometidas com um caminho de santificação. Querem viver aquilo que Jesus falou, sede santos, como o Pai é santo. Em segundo lugar, perceberam também e reconheceram a dedicação como vocês trabalham no serviço da evangelização. A generosidade com que vocês estão envolvidos nesse serviço de formação cristã católica do nosso povo. E com a igreja, eu agradeço de todo o coração a cada um de vocês. E em terceiro lugar, e é uma coisa preciosíssima, porque certamente chama a atenção das pessoas a profunda sintonia que temos com a nossa Santa Igreja. Então, que o Espírito Santo guarde para nós essas características que foram ressaltadas no termo do decreto da nossa aprovação diocesana. É muito precioso isso. E ainda mais, a igreja ainda faz um comentário a respeito do que eles sentiram através do nosso estatuto. Reconheceu a igreja que o nosso estatuto foi elaborado em espírito de fé, com maturidade e desejo de servir, e por isso julgaram esse estatuto apropriado e conveniente. Gente, com tudo isso, nós temos o fundamento para nós, a certeza para nós de que com a aceitação da igreja, nós não podemos dizer, não sabemos como, não podemos saber como caminhar na santidade. Porque a razão da nossa existência e
o conteúdo do nosso patrimônio, a beleza do nosso patrimônio, que é um presente do céu, é um presente de Deus para nós. Se for abraçado com todo o coração, embora um coração limitado por nossas fraquezas morais, espirituais e até físicas, se abraçarmos esta causa, o Espírito Santo completa em nós a obra começada. Ele leva a termo a santificação da vida de cada um. Hoje, eu estou me dedicando a falar um pouquinho sobre a nossa espiritualidade. Em alguns vídeos passados já falei sobre o carisma, mas vou voltar a ele. Já falamos sobre a nossa missão, que foi o vídeo anterior a este, mas vou voltar a ele também. E hoje eu quero falar sobre espiritualidade. Uma coisa que serve, uma coisa comum a essas três partes do nosso patrimônio, o carisma, a espiritualidade e missão, uma coisa comum é que essas três coisas, mais do que serem para nós objeto de transmissão para os outros, que é também uma verdade, essas três coisas constituem para nós, devem constituir para nós, um estilo de vida. Eu falava para vocês no vídeo passado sobre a missão que talvez fosse até muito bom que nós não falássemos tanto, não descrevêssemos tanto o enunciado do nosso carisma, da nossa espiritualidade e da nossa missão. Mas que pelo modo de vivermos essas três coisas, o povo intuísse quais sejam o nosso carisma, a nossa espiritualidade e a nossa missão. É aquilo que a igreja chama de testemunho. Pelo testemunho de vida de uma pessoa, você sabe se ela é cristã ou não, se é católica ou não. E pelo testemunho, pelo modo de viver, pelo estilo de vida que leva na sociedade, na igreja, na família, no grupo de lazer, dentro do próprio trabalho, no exercício da sua profissão, a pessoa se mantém inteira, vivendo em cada uma dessas situações e em todas elas, não falando sobre o carisma, a espiritualidade e a missão, mas vivendo de acordo com o carisma, a espiritualidade e a missão. Estas três áreas, nos coloca num estilo de vida que não conhece ruptura. Isto é, aonde quer que um fraterno aliado de Deus esteja, ele está ali tornando o nosso sem publicado, isto é, está tornando público a nossa espiritualidade, por exemplo, pela força do Espírito Santo de Deus, que é um espírito de unidade. Então, nós não podemos dizer assim, hoje eu vou viver só a espiritualidade, amanhã eu vou viver só a missão e depois amanhã eu vou viver bem o carisma. Não existe isso. Nós somos o que somos integralmente. E, em resumo, nós não podemos só falar também em viver o carisma, ensinar o carisma, viver o carisma. Nós temos que ser carisma, ser
missão, ser espiritualidade em todos os ambientes, como eu disse para vocês. Mas como é que nós podemos resumir numa frase qual é a nossa espiritualidade? Qual é o sentido da nossa vida espiritual? Na nossa vida espiritual, o que é que nós temos que buscar ser para viver e transmitir? A frase que eu escolhi é uma frase tirada de Elizabeth da Trindade. Esta carmelita maravilhosa escreveu uma oração de consagração à Santíssima Trindade. Maravilhosa. E num determinado ponto, ela expressa querer ser para Jesus uma como que humanidade de acréscimo. E por isso a nossa cruzinha tem este braço maiorzinho, que significa para nós a humanidade que nós colocamos à disposição de Jesus para completar a sua obra, através do nosso serviço, da nossa vivência, da nossa vida espiritual. Qual é o fundamento bíblico? Qual é a base da palavra de Deus sobre a qual nós construímos a nossa espiritualidade? Ela está em Colossenses, capítulo 1, versículo 24. E este versículo diz assim, São Paulo dizendo, né? Alegro-me nos sofrimentos que tenho suportado por vós, e completo na minha carne o que falta às tribulações de Cristo em favor do seu corpo, que é a igreja. Eu dividi este versículo em 3 partes para esmiuçarmos um pouquinho cada uma delas, que tem uma densidade muito grande. Então, faz parte da nossa espiritualidade. A minha vida espiritual deve buscar em cada situação de provação, de sofrimento, de cruz, razões de alegria. Parece um contrassenso. Parece uma espécie de masoquismo, né? Alegrar-se no sofrimento. Bom, pode ser até masoquismo para quem tem o espírito do mundo encarnado na sua própria concepção das coisas. Mas nós que somos templos do Espírito Santo, nós que procuramos nos conduzir segundo a inspiração do Espírito Santo, nos abrimos a esta ação, entendemos perfeitamente que é possível sim, mesmo nos momentos de cruzes, nos momentos de provação, dor e sofrimento, encontrarmos razões de experimentarmos uma secreta alegria que, claro, não é a alegria que o mundo nos dá. O mundo do consumo, gente, nos dá muita alegria, porque nos abre a porta para comprarmos, se temos dinheiro, para comprarmos aquilo que eu quero, na hora que eu quero. E quantas pessoas, mesmo não podendo dispor do dinheiro que tem, gastam em prazeres, achando que aquilo vai dar uma alegria eterna. E não é bem assim.
No momento que você acabou de comprar, adquirir um bem, a sua alegria já acabou. Você já está pensando em outra coisa que tira você do sério. Tira a paz do seu coração. Já encontramos, olha, eu tenho um exemplo maravilhoso do tempo que eu morava em São Paulo. Conheci uma senhora totalmente paralítica em cima de uma cama, acho que só mexia a cabeça, não sei. E ela morava dentro do hospital. Uma mulher muito santa, pois ela viajava o Brasil inteiro de avião, porque ela era a presidente de uma organização dos deficientes físicos. Quando ela estava em São Paulo, ela viajava dando conferências. Quando estava em São Paulo, o quarto de hospital dela era um entra e sai que vocês imaginam, porque todos iam buscar naquela senhora muito bonita e imensa, de gorda, né? Porque estava numa cama há não sei quantos anos. E ela, com um sorriso maravilhoso, só tinha palavras de incentivo, de ânimo, de vida para as pessoas. Imobilizada ali em cima da cama. Uma pessoa que ultrapassou o limite do sofrimento. Uma pessoa que entendeu que na vida cristã o sofrimento, a cruz, a dor tem um sentido salvífico. Nós podemos nos associar ao sacrifício de Jesus, que continua a se perpetuar até o fim dos tempos, através dos seus membros, que somos nós. Então, também não é só pelo nosso serviço pastoral, evangelizador, que nós colaboramos com a salvação das pessoas. Mas também quando não pudermos fazer serviço nenhum de evangelização, em termos de pregação, de reunirmos pessoas para instruí-las, para formá-las, para rezar com elas, nós podemos sim oferecer o nosso sofrimento. E isto de nos alegrarmos no sofrimento é dom, é graça, não é próprio da nossa natureza, mas é uma graça que Deus disponibiliza para aqueles que estão dispostos a se oferecerem, a oferecer a sua própria carne, a sua própria humanidade, é isso que Paulo fala, a sua própria humanidade, com suas fraquezas também, para completar o que faltou à paixão de Cristo. Faltou alguma coisa à paixão de Cristo? O sofrimento de Jesus não foi completo? Não adquiriu para nós a graça, a salvação? Sim, da parte dele, cabeça do corpo. Mas nós somos seus membros. E não podemos deixar a nossa cabeça, o nosso chefe, o nosso Deus e Senhor, carregar sozinho a sua cruz. Mesmo no caminho do Calvário, quem se apresentou não, foi forçado, né, a ajudar Jesus a carregar a cruz, porque senão ele morreria no meio do caminho, não chegaria até o Calvário. Nós somos os sirineus, hoje. De quê? Do corpo de Jesus, da igreja. Então nós podemos sim e temos que completar da nossa parte, na nossa humanidade, passando pelas mesmas tribulações que Jesus passou, em favor do seu corpo, que é a igreja. E é esta convicção
dessas 3 partes desse versículo 24 do capítulo 1 de Colossenses, que dá todo o sentido da nossa espiritualidade. Poderíamos fazer um retiro só explorando este versículo. Eu tive um professor, um padre, esqueci o nome dele. Este padre estava se especializando, fazendo um doutorado, estudando um versículo do Novo Testamento, uma das cartas de São Paulo. Um versículo. Tão rica, densa, é a palavra de Deus. Então, muito agradecidos a Deus por nos ter dado um caminho de espiritualidade sério, profundo, difícil, mas por isso divino. Agradecidos a Deus, passo agora ao 3º ponto da nossa formação, que é o compromisso desta semana. Eu gostaria muito que vocês aprofundassem o conteúdo deste vídeo. Quero que vocês não se prendam ao papel que vocês recebem toda semana. O mais importante não é o papel. O papel é apenas um roteiro. Mas eu quero que você, assistindo o vídeo, vá tomando nota das coisas que você escutou e que tocaram o seu coração. Você escuta, você põe no seu computador, você tem a liberdade de parar na hora que você quiser. Voltar, anotar. É como um livro. Só que aqui é um livro falado e visto, assistido. Não é escrito. Não se apeguem à folhinha que vocês recebem. E com isso, vá fazendo como que uma história dentro uma história sua particular, dentro da história da nossa comunidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.